Sua majestade é real, papai, neste lugar. Nós te louvamos, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E nós estamos aqui porque te amamos, papai. Estamos aqui porque estamos felizes na casa do Senhor. Em nome de Jesus, possamos louvar ao Senhor com todas as nossas forças. Hoje nós temos mais uma palavra de vitória para as nossas vidas. Uma palavra que vai trazer um renovo, uma palavra que vai mexer com cada um de nós. Logo que a gente terminar de ministrar, nós vamos orar por cada um, orar pelas nossas vidas, pela nossa casa, para quem está buscando aí uma direção do Senhor, uma intervenção de Deus, em nome de Jesus, que possamos a cada dia colocar diante do Senhor as nossas petições, amém, queridos? Em nome de Jesus. Que o teu poder se manifeste, papai, para a glória do teu nome. Vamos abrir comigo no livro de 1 Pedro 1,14, capítulo de número 1, verso 14. Hoje o tema da nossa mensagem é: muitos chamam papai, chamam a Deus de pai, mas poucos obedecem como filhos. Então, em nome de Jesus, que seja uma palavra de orientação, de alerta, e que possamos aprender com o Senhor nessa noite aquilo que Ele tem para as nossas vidas. 1 Pedro capítulo 1, verso 14 diz o seguinte: como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. É isso que está escrito aí? Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Eu já quero começar este culto, fazer a gente pensar um pouquinho com uma pergunta: qual a importância da obediência a Deus? A gente precisa saber qual a importância de ser obediente a Deus. E conforme o título dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, muitos falam: Deus é pai, Deus não é padrasto, Deus é meu papai querido, Deus é pai, e papai, todo mundo chama Deus de pai. Mas quantos desses que chamam Deus de pai verdadeiramente obedecem eles como filho? Porque em todo o tempo a palavra de Deus vai nos ensinar que devemos ser obedientes. Sermos obedientes aos pais, sermos obedientes aos mais velhos, sermos obedientes ao que a própria Escritura diz aos cães, não cães, cães, que são os cabeças brancas, os velhos, os idosos, E a gente vê aí as pessoas maltratando os idosos, Então a gente foge muito das vezes da obediência daquilo que Deus nos pede. Ele fala que toda autoridade constituída na terra é formada por Ele. E Ele fala que é para a gente obedecer às nossas autoridades. E muitas vezes, querido, nós não obedecemos porque nós colocamos à frente dessa obediência o nosso conhecimento. Porque se a pessoa a qual devemos obedecer for menos culto do que nós, não tiver o conhecimento que nós temos, a gente não obedece porque a gente se julga melhor. A gente não obedece porque às vezes acha que o nosso salário é pauta de medição se a gente obedece ou não àquela pessoa. Eu lembro uma vez, e posso fazer menção aqui, de um pai e de um filho que eu conheci. O pai era soldado a vida inteira, soldado militar, e de repente o filho passa para, esqueci agora como é que fala, vira um tenente, e aí ele achava que o pai tinha que obedecer a ele a partir de agora. No quartel, sim, ele é autoridade no quartel, a patente dele é maior do que a do pai, mas dentro de casa ele continua sendo pai. E por maior que seja a patente daquele filho, ele devia obediência ao pai. E eu lembro que ele falava que o pai tinha que obedecê-lo a partir de então.
porque agora a patente dele era maior. Querida, a patente de autoridade do pai foi instituída por Deus, e não há filho que tenha qualquer tipo de conhecimento, salário, patente que for, ela será superior do que o pai, independente da classe social, financeira, cultural que aquele pai exerça ou tenha, ele continuar sendo autoridade. Então nós temos um intuito de sempre pontuar se devemos ou não obedecer. E hoje o fato aqui não é nem obedecer às leis, eu vou aqui direto na lei de Deus. Eu quero que você me acompanhe nessa mensagem para entender o que Deus está querendo nos ensinar. A obediência é um dos assuntos mais importantes na Bíblia. Obedecer a Deus implica colocar a nossa fé nele. Jesus nos chama para uma vida de obediência, como ele mesmo foi obediente ao Pai, conforme está escrito em Filipenses 2,8, que Jesus foi obediente até a sua morte, e morte de cruz. Ele não se colocou sendo Deus para poder fazer o que ele quisesse fazer. Por mais que ele pudesse fazer, porque ele é Deus, ele se colocou obediente ao pedido do Pai para fazer se cumprir as Sagradas Escrituras em favor das nossas vidas. Obediência é abrir mão da nossa vontade pessoal para a vontade do Pai em nossas vidas. Para que isso aconteça, é necessário conhecer o Senhor e confiar que Ele faz e é sempre o melhor para nós. Isso é a chave para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. E eu coloquei lá assim, é a chave do sucesso. Em Salmos 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entregar o caminho ao Senhor, querido, exerce uma obediência e confiança. Ninguém entrega nada para alguém se não confiar naquela pessoa. E para confiar, querido, existe a fé. Em primeiro lugar, a base para a obediência deve ser o amor ao Senhor e o que Ele fez por nós. Pois Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Isso está lá em 1 João 4,19, Romanos 5,8, vai falar a respeito disso. Que nós ainda não o conhecíamos, vivíamos em trevas, éramos subjugados pelo mundo. Jesus veio, morreu por nós, se entregou por nós, amou-nos primeiro. Ele nos amou primeiro antes que nós o desejássemos. Mas em contrapartida, tem os que desobedecem ao Senhor. Tem que desobedecem ao Senhor Jesus e tem as suas vidas um fracasso, tem as suas vidas uma derrota e são colocados sempre em vergonha. Em Deuteronômio 11:26 vai falar lá das bênçãos e da maldição. Eu vou até ler aqui Deuteronômio 11, que eu acho que é importante para as nossas vidas. Acho que vale a pena essa leitura, porque Deuteronômios, verso 26. Vede, hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. E a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conhecesse. Olha só, a palavra está falando, se ouvirdes os vossos mandamentos. Ouvir, igreja, nós temos ouvido todos os dias. Ouvir, nós ouvimos a toda hora. É só a gente ligar o rádio numa estação cristã, a gente vai ouvir o mandamento do Senhor. É só a gente ouvir alguém pregar uma mensagem, nós vamos ouvir o mandamento do Senhor. Muitos hinos cristãos expressam ali os mandamentos do Senhor. Ouvir, a gente ouve. Mas a palavra ouvir aqui, para o nosso entendimento completo, é obedecer. Porque ouvir a gente ouve, mas obedecer são poucos que obedecem. E aqueles que obedecem têm bênção, aqueles que não obedecem, a maldição. Isso é palavra de Deus.
Não sou eu que estou inventando. Deuteronômio 11, 26 deixa isso claro. E há umas pessoazinhas na palavra de Deus, né, e eu citei algumas aqui, eu quero falar bem rapidamente, para a gente não perder muito tempo com isso, mas que vale colocar em pauta, pessoas que desobedeceram uma ordem explícita de Deus e sofreram derrotas, fracassos e foram envergonhados. Isso é o que acontece nos dias de hoje. Primeira pessoa que eu coloquei aqui foi Josué. Josué assumiu ali o cargo de Moisés, vai atravessar o Jordão, vai invadir, né, a terra prometida, a qual Deus ordenou que era para entrar e fazer aquilo que ele mandou, matar os inimigos, não deixar ninguém sobrar, e isso foi a direção de Deus. E a primeira cidade que Josué tem ali à sua frente se chama Jericó, cidade impenetrável, mas aí Deus ordena para que eles rodeassem aqueles muros, rodeasse eles por 7 dias, e no último 7 voltas, assim eles procedem, assim eles fazem, eles cumprem à risca tudo aquilo que Jesus mandou fazer, e aí o milagre acontece, os muros ruem, os muros cedem, os muros caem. Josué e todo o povo de Israel, os guerreiros ali preparados para aquela batalha, invadem Jericó, que seria impenetrável, vence aquela cidade. Só que Deus deixou uma ordem, não é para pegar nada daquela cidade, não é para tirar nada, tudo que tiver ali era para ser destruído. Aí tem um rapazinho lá no meio do povo, chamado Acã, que acha que não é bem assim, né? É sempre as pessoas que desejam errar em suas vidas, dizem bem assim mesmo. Ah, não é bem assim que Deus falou, não, eu entendo de outra forma. Não é bem assim que Deus quer que nós venhamos a fazer. Ele pensou isso no seu coração e guardou para ele uma capa lá da cidade de Jericó e um outro item lá, que agora não me lembro mais qual foi, e levou para dentro da sua tenda, guardou, escondeu. Isso aqui ninguém vai perceber, é muito pequeno. Acabou que Josué, não sabendo disso, a próxima cidade que agora eles vão batalhar se chama Ai, uma cidade pequenininha, talvez do tamanho aqui do bairro, cidade com poucos moradores, com poucos habitantes. Josué vira para o povo e fala: e aí, o que nós vamos fazer? Consulta lá os seus guerreiros, os seus generais do seu exército. Eles viram e falam assim: olha Josué, para que não canse todo o povo, manda só 3.000 homens, porque vamos passar por cima dessa cidade aí como um rolo compressor. E isso não foi o que aconteceu. Eles sofreram uma derrota, foram envergonhados, foram um fracasso a sua investida e saíram envergonhados, porque um homem não obedeceu a ordem de Deus, que não podia pegar nada em Jericó. Quando não obedecemos a palavra de Deus, vamos sofrer derrota, fracasso e vergonha. Crava isso aí no seu coração: derrota, fracasso e vergonha. O segundo homem que eu gostaria de citar aqui na Bíblia, que também sofreu sua derrota, o seu fracasso e a sua vergonha, foi Sansão. Sansão, o homem mais forte do mundo, né? Podemos assim dizer. Quem é o super-homem para poder superar ali Sansão? Um homem que detinha o Espírito Santo na totalidade da sua força. Um homem que era para julgar todos os inimigos de Israel. Um homem que foi levantado por Deus para uma mãe que era ainda estéril, que não poderia ter filhos. Deus avisou para ela que ela teria, e esse menino seria um menino separado para o Senhor. Mas esse menino não poderia tocar em morto, beber, bebida forte, que a palavra de Deus vai falar é bebida alcoólica. Não poderia se relacionar com outras mulheres fora do seu arraial, teria que ser da mesma linhagem da sua família. E todas as orientações que Deus deu para Sansão, ele não obedeceu, porque ele se julgava mais forte, mais belo, ele se julgava um homem que estava acima de qualquer homem, que podia fazer a qual ele imaginava que podia fazer. E assim a gente conhece a história de
Sansão, os filisteus ali, os seus inimigos, contrataram uma mulher maravilhosa, a qual Sansão, que não podia ver um rabo de saia, né? Assim as pessoas o titulam, caiu sobre os braços dessa mulher, confessou ali para ela da onde vinha sua força, falou o que não devia para falar, fez o que não devia fazer, e ali ele foi preso, teve os seus olhos vazados, ficou cego, virou escravo com os seus inimigos. Então ele foi derrotado por uma mulher, foi fracassado no seu chamado, fracassou no seu chamado e foi envergonhado diante dos seus pais e dos seus familiares. Um homem que era para ser o libertador de Israel, acabou sendo escravo dos inimigos. Que a gente possa, querido, ouvir essa mensagem nessa noite e tomar isso para as nossas vidas. Temos a consciência da desobediência, né, a Deus. Adão e Eva são outros exemplos, né, de pessoas que não obedeceram ali a direção de Deus. E qual foi a consequência do ato de Adão? Adão, querido, era para ter orientado Eva a não comer do fruto proibido. Essa mulher foi enganada pela serpente, comeu do fruto e o que é o pior, deu para o seu marido comer, porque eles dois viram que era desejável aos olhos de se comer. E assim, a consequência desse ato, né, que vai também fulminar nas nossas vidas todas as vezes que desobedecemos a Deus. Adão e Eva perderam a intimidade com Deus, foram expulsos do jardim do Éden, foram expulsos da presença de Deus, foram envergonhados e agora, além de tudo, ainda passaram a ter medo. O medo do pecado, o pecado trouxe nos seus corações o medo, a vergonha. Viram que estavam nus, tentaram coser roupas para eles. Tudo isso é a situação do que levam a uma pessoa desobediente a Deus. E não só por isso, trouxe morte, né, a toda a humanidade. A partir daquele ato ali de Adão, toda a humanidade que veio deles. Nós cremos que não viemos de um macaco, nós não acreditamos nesse blá blá blá. Nós sabemos que viemos de Adão e por causa da consequência do ato pecaminoso de Adão, toda a humanidade foi levada à morte, à separação de Deus. Deus rejeitou também, querido, a um homem que foi ungido e escolhido para ser rei. Saul foi o primeiro rei de Israel. O povo de Israel clamou ao profeta Samuel naquela época e falou: Samuel, queremos um rei, queremos uma pessoa para nos direcionar, dirigir. Isso aos olhos do Senhor já não foi agradável, porque Deus queria ser o rei daquele povo. Deus queria ser o único legislador daquele povo, mas o povo escolhe um rei. Ok, assim Deus permite que isso fosse possível. Só que esse rei, na sua primeira tarefa ali, sua primeira ação diplomática diante de Deus, ele vacila, ele peca aos olhos do Senhor. Deus deu uma ordem para ele, que era para ele invadir as terras do inimigo e matar todo mundo, gado, animais, homens, mulheres, e o rei daquela cidade, e este rei separa para Deus, o rei dessa cidade inimiga, os melhores animais, e fala que era para sacrificar a Deus. O profeta vira para ele e fala: olha, filho, o Senhor não tem desejo em sacrifício algum. Quebrando agora todo o paradigma de dinheiro, né? O Senhor não tem desejo algum em sacrifícios. Ele prefere que o nosso coração seja um coração obediente do que um coração sacrificial. Uma pessoa que deseja só chegar na presença do Senhor e derramar ali os seus sacrifícios, mas não o obedece em ponto nenhum, não obedece o Senhor de maneira nenhuma. Deus não está preocupado
em sacrifício de homem. Deus está preocupado na obediência do homem. E este rei foi cortado, não queria mais. Deus falou que já estava provendo para ele um novo rei. E a gente sabe quem foi. Foi Davi, o homem segundo o coração do Senhor. Nós vamos ver, querido, Paulo recomendando ao povo em suas cartas a obediência a Deus. Eu vou até ler esse versículo que eu também julgo ser importante. Em 2 Tessalonicenses 3:4, Paulo vai deixar uma coisa bem interessante para as nossas vidas, as pessoas que querem sim obediência a Deus. 2 Tessalonicenses 3:14. Espera aí que eu estou imprimindo. Que vai dizer o seguinte: mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai-o tal, e não vos associeis com ele, para que se envergonhe. Paulo está orientando a igreja de Tessalonicense nas suas cartas. Ele dá a direção ao povo do que deve e o que não deve fazer. E ele deixa bem claro no final da sua carta, dizendo para a igreja: aquele que não obedecer às ordens aqui instruídas, e essas ordens foram instruídas pelo Espírito Santo de Deus, não vos associeis com os tal. Paulo está querendo fazer uma distinção entre os que adoram e servem a Deus e os que não. Os que são desobedientes, queridos, sai fora, não obedece. E assim deve ser, querido, as nossas vidas. Nós temos que ter uma vida pautada na obediência a Deus. Mas a gente sabe, né, querido, muitos aqui foram, eu apenas passei por alguns, são vários que a palavra de Deus vai mostrar sobre a sua desobediência e as consequências dessa desobediência. Mas eu não estou aqui somente para falar da desobediência. Nós sabemos que a obediência gera frutos bons para as nossas vidas. E o obedecer é melhor, tem benefícios para quem obedece ao Senhor. O que realmente agrada ao Senhor é a nossa obediência, obedecer a sua palavra, a sua voz, obedecer tudo aquilo que Ele nos direciona, faz ter um relacionamento íntimo com Ele. E querido, se a gente for pensar, querida aqui, querida ou querido, se a gente pensar aqui em relacionamento íntimo, a gente vai ver que relacionamento íntimo gera frutos. O relacionamento íntimo de um casal tem frutos. Então todo relacionamento íntimo com Deus vai gerar frutos nas nossas vidas, vai gerar bênçãos nas nossas vidas. Nós já lemos isso em Deuteronômio, das bênçãos e das maldições. Então a gente precisa entender que a gente precisa obedecer a palavra do Senhor, para que a gente possa aumentar o relacionamento íntimo. Lembro-me na quinta-feira passada, quando falamos de relacionamento íntimo de Moisés com Deus. O relacionamento de Moisés com Deus foi tão forte, que a palavra de Deus em Hebreus vai dizer que Moisés viu o invisível. Tamanha foi a sua intimidade com Deus. Quem nos dera ser íntimos de Deus de tal forma para ver o invisível. Deus do céu, chega a ser para a nossa cabeça surreal. Mas eu quero falar aqui, querido, da obediência a Deus que nos deixa, né, os benefícios da obediência a Deus. O primeiro benefício que eu gostaria de ler com vocês está em Mateus 7:24. Você que é bom de Bíblia aí, acelera comigo. Mateus 7:24 vai dizer o seguinte: portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A primeira coisa que a palavra de Deus vai nos dizer aí, querida, quem obedece ao Senhor será considerado como um homem prudente que edifica a sua casa na rocha. A casa na rocha, querido, nós sabemos que essa casa não cai. A casa na areia é que rui quando o vento vem, quando bate as águas. E essa casa é semelhante ao homem que não é prudente.
né? É as pessoas que não obedecem à voz do Senhor. O segundo benefício que eu gostaria de ler com vocês aqui está em Filipenses 2. Rapidamente, Filipenses 2, Filipenses 2, versos 12 a 15. De sorte, meus amados, assim como sempre obedeceres, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuais a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Olha que bênção! Sermos obedientes à palavra do Senhor. Ele vai falar para nós que nos torna a diferença, né? Há um trecho na palavra de Deus que fala: tem uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. É no agir e no ser que a obediência a Deus vai nos direcionar, né? O outro benefício é sermos abençoados por causa da obediência a Abraão. Um homem que foi abençoado deixou um legado para nós. Gênesis 22, 18. Vamos ver o que Abraão deixou para nós. Gênesis. Ô glória, hein? Trator, não é um caminhão não. Gênesis 22, verso 18 vai dizer assim. Oh Deus, eu estou no outro livro aqui. Glória a Deus. A irmã já está lendo aí, ó. Glória a Deus. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Essa é uma bênção que foi direcionada para a vida de Abraão, para aqueles que estão nele. E quando nós que estamos nele somos obedientes à voz do Senhor, essa bênção que está sobre a vida de Abraão, ela é passada para nós, e em nós todas as nações da terra serão benditas. Essa é uma bênção que Deus deu a Abraão, na verdade em direção para nós. A outra bênção que eu gostaria de ler, querido, está em 1 Isaías 1. Oh glória, hoje nós estamos lendo Bíblia, hein? Quanto tempo a gente não lê Bíblia assim então, hein? Isaías 1:19 vai dizer o seguinte: mais uma vez, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Em outras traduções vai dizer o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, querer todo mundo quer, ouvir todo mundo ouve, obedecer é que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Se obedecermos a Deus em tudo aquilo que Ele tem nos mandado, nós vamos comer o melhor dessa terra, nós vamos desfrutar daquilo que é o melhor. Isso não sou eu que estou dizendo, é palavra do Senhor. Em Deuteronômio, querido, 11, nós já lemos um trechinho aí no capítulo 11 de Deuteronômio, mas tem um outro aqui que eu faço questão que você acompanhe comigo. Deuteronômio 11, verso 13 e 14, vai dizer o seguinte assim: se diligentemente obedeceres os meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, e as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso trigo, o vosso vinho e o vosso azeite. Ah, pastor, mas eu não sou agricultor, eu não planto vinha, eu não tenho colheita de uva, eu não planto nem figo, nem azeite, nem oliva. Como que eu vou receber essas bênçãos para a minha vida?
Querido, precisamos entender que o povo que escreveu, né, a Bíblia, principalmente o livro de Deuteronômio, que foi ali Moisés, era uma época de agricultura. E Deus está falando que Ele vai mandar a chuva para regar a terra daquele povo que plantava. Nós hoje não plantamos, mas nós temos o nosso trabalho, e o Senhor vai mandar as bênçãos no nosso trabalho, para que a gente colha frutos, e a nossa colheita seja uma colheita boa, uma colheita farta. Isso que é a bênção do Senhor. Nós precisamos entender aquilo que era na época que a Bíblia foi escrita, e aquilo que é para nós nos dias de hoje, né? Isso são bênçãos para as pessoas que são exemplos de obediência à palavra de Deus. Nós podemos separar aqui na Bíblia pessoas que foram obedientes também. Noé foi um homem obediente a Deus. Na época de Noé, pessoas ficam aí perguntando, mas aonde que ele foi obediente? Queridos, não chovia na época de Noé. Vinha um vaporzinho da terra, regava a plantação. Deus virou para Noé: constrói uma arca, porque o pecado do povo subiu às minhas narinas, e eu não suporto mais, eu vou destruir a terra. Prega para eles que isso vai acontecer, Noé. Isso não está escrito, mas nós entendemos, porque depois vai falar lá em Hebreus. O povo não conheceu. Eu imagino o povo julgando Noé: você está louco? Da onde que vai cair água dos céus? Não cai água do céu, Noé. A água vem da terra, é um vapor. Não, vai chover e vai destruir a terra. Quem estiver dentro da arca vai se salvar. E nós sabemos na história, querido, que só Noé e a sua família, sua esposa, os seus 3 filhos e as mulheres dos seus 3 filhos se salvaram. Toda a terra foi destruída. Noé fez exatamente o que Deus tinha ordenado. Isso está em Gênesis 22. Abraão também foi um homem que obedeceu o Senhor em tudo. E tem uma passagem que é o êxtase, né, na vida de Abraão, se assim podemos dizer, aonde Abraão não tinha filhos com a sua esposa, porque ela era estéril. De repente ela ganha um menino, esse menino cresce, desmama, o pai ali ensina, fala de Deus para ele, instrui Abraão a Isaac em tudo. Em um determinado momento Deus vira para ele e fala assim: me entrega o teu filho, sacrifica ele a mim. Eu não posso dizer aqui o que passou no coração de Abraão, porque não está escrito, mas a gente tem uma ideia. Mas ele foi obediente. Abraão foi ao lugar que era para sacrificar Isaac, ia sacrificá-lo, levou lá a lenha, levou o cutelo, levou Isaac com ele, e num determinado momento desse sacrifício, quando ele ia consumar o ato, Deus brada no seu coração e fala: não precisa fazer, porque eu sei que tu és homem fiel. Eis o cordeiro para o sacrifício, volta com teu filho para casa, porque tu és homem abençoado. Esteja certo de que abençoarei e farei descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da planta do mar. Sua descendência conquistará as cidades que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Abraão obedeceu a Deus em tudo. E eu quero fechar aqui, eu quero falar também aqui de mais 3 jovens que existe um pastor Lucinho aí que fala que é loucos por Jesus, né? O ministério dele. E eu realmente acho isso formidável. Mas tinha na Bíblia 3 homens loucos por Jesus, que é Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Meninos, jovens, adolescentes que foram tirados da sua terra, levados para a Babilônia, cativos como escravos. Meninos que foram, julgados numa nação onde eles não sabiam de nada, foram instruídos em outras línguas, na língua babilônica, na cultura babilônica, ensinados dos outros deuses e tudo mais, mas não se deixaram contaminar. Há muitos jovens no nosso dia de hoje que falam que são cristãos, é só ir para a faculdade que a gente vê se é cristão mesmo ou não.
Porque na faculdade a gente vê quem é e quem não é do Senhor Jesus. Isso é fato. Esses jovens, juntamente com Daniel, que é outro cara supra-sumo, né, assim a gente pode dizer, um excelente servo de Deus, também foi para lá como criança, como jovem. Os estudiosos chegam a dizer que Daniel, ainda mais velho do que os outros três, Daniel tinha 17 anos. Os outros três amigos dele, que são esses três, eram ainda mais novos. Não fala, eles não citaram quantos nomes os estudiosos dizem, né? Mas tudo bem, se era mais novo, vamos colocar aqui 15, 16. Não vamos longe também não, para não ficar ainda mais surreal. Esses jovens também não deixaram se contaminar. Em um determinado momento, o rei daquela época, lá daquela cidade maluca chamada Babilônia, constrói uma estátua, e ao ouvir barulhos de música, todo mundo tinha que se curvar em direção à estátua. Pudesse ela estar em qualquer direção, tinha que se curvar, dobrar e adorar a estátua do rei. Em uma determinada reunião lá, todo mundo junto num lugar só, de repente toca seus instrumentos, todo mundo se curva. Esses três não. Foi só eles ficarem de pé, correram no rei e falaram: rei, aqueles três lá não se curvam, chama eles aqui, conversa, por que vocês não curvam e tal. Os jovens viraram para o rei e falaram assim: rei, deixa eu te contar um negócio, você não sabe. Nós não servimos a sua estátua, nós não servimos ao Senhor. Nós só estamos aqui. Nós servimos o Deus vivo. Nós não vamos nos dobrar a sua estátua. Eu vou mandar aumentar a estátua, então, a fornalha ardente, então, em chamas, 7 vezes mais. Pode aumentar, ô rei. Fique sabendo uma coisa: o nosso Deus é poderoso para nos servir, nos livrar. Se Ele nos livrar, glória a Deus. Mas se Ele nos livrar, glória a Deus também. Mas a sua estátua nós não vamos nos curvar. E nós conhecemos a história. Os três foram julgados à estátua, porque o rei ficou na fornalha. O rei ficou pitbull com eles, mas não puderam fazer nada, porque quando eles viram os três dentro da fornalha, um quarto apareceu. E a gente sabe que é o nosso Senhor Jesus, que dançou com eles no fogo, porque o rei, vendo-os, falou: julgamos 3, mas estou vendo o quarto, e o quarto parece um Deus. O que está acontecendo? Tira esses homens daí de dentro. E quando eles saíram, nem o cheiro da chama pegou no pelo deles. E a palavra de Deus vai dizer: os homens que os julgaram foram fulminados na hora pelo fogo. Em nome de Jesus. Ser o Senhor agindo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Acho que a pilha está acabando. Vamos ser branco. Glória a Deus. Um minutinho para nós aqui, teremos que trocar. Pronto, já substituída a bateria, podemos continuar. Então o rei viu ali, mandou tirar aqueles homens, e engraçado que os homens que o julgaram na fornalha ardente foram fulminados. Nós sabemos, querido, e vou finalizar aqui com Pedro. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus ou aos homens? Pedro e João, indo para a igreja, em determinado momento encontraram com um homem à porta da igreja que era mendigo e aleijado e tudo. Esse mendigo pede para Pedro e João um dinheirinho, uma esmolinha. Pedro e João, naquele momento, olhando para ele, virou para ele e disse assim: amigo, não temos prata e nem ouro, mas o que temos te dou. Levanta e anda. Esse homem levantou e andou, e para espanto da igreja, porque a igreja conhecia aquele homem, sabia que ele estava ali há anos, vendo ele andando no meio do povo e glorificando a Deus, falaram assim: o que é isso? Chamaram Pedro e João, prenderam eles. No outro dia, reuniu-se todas as autoridades da igreja, os perseguidores da igreja,
e falaram assim: com qual autoridade você faz tais coisas? Ele assim: no nome do Senhor Jesus, a qual vocês o prendestes, o matastes em cruz. Só que ele morreu, mas também ressuscitou, e no nome dele nós fazemos isso. Esses homens ali, glória a Deus, viraram para ele e falaram assim: nós rogamos a ti e ordenamos que no nome desse tal não se fale mais nesse lugar. Pedro então vira para eles e fala assim, Atos, deixa eu ver aqui que eu anotei, 5:29. Queridos, importa a obedecer a Deus ou aos homens? É lógico que obedecer a Deus. E assim eles continuaram a fazer, e nós lemos na sequência do livro de Atos. Então eu queria fechar com esse versículo: importa obedecer a Deus e não aos homens. Sabemos que os homens têm autoridade sobre nós, porque é a autoridade constituída por Deus. E se Deus estiver ali dando direção daquilo que os homens estão falando, nós vamos obedecer. Se for direção contrária àquilo que Deus está falando, nós não iremos obedecer. Porque são orientações, são direções que ferem a palavra de Deus, ferem ao mandamento do Senhor. Se fere o mandamento do Senhor, eu fico com a palavra. Se não fere o mandamento do Senhor, eu obedeço a lei. E hoje, no mundo, na verdade, não é nem no nosso planeta, há aí um coronavírus, que nós devemos sim ter um cuidado específico com essa doença. Há uma orientação e uma determinação em alguns órgãos e outra uma orientação para tal, que se deva ter um isolamento social, que deva-se ter um respaldo, um espaço, um cuidado com a higiene, vários requisitos para que essa doença seja eliminada. Devemos sim tomar um cuidado e um respaldo por essas autoridades, porque nós sabemos, querido, que se nós fugirmos às regras, poderemos ser acometidos a essa doença, podemos ser contaminados, e sendo contaminados e não soubermos, contaminaremos a outro, porque há pessoas que estão no nosso meio, no mundo, que são assintomáticas, não é isso? Pessoas que não esboçam nenhum sintoma do vírus. E essas pessoas não esboçando esses sintomas, se elas não seguirem determinadas regras que foram instituídas pelas nossas autoridades, ela pode disseminar esse vírus para muitas outras pessoas, e se muitas dessas outras pessoas também forem assintomáticas, podemos combinar aí com uma pandemia, não sei nem se é assim que diz, conforme está sendo na Itália, conforme foi na China e conforme está sendo em muitos outros lugares. Os nossos governantes têm omitido, na minha opinião, muita coisa. Tem muita coisa no nosso país sendo escondidas, porque existe um sistema maligno no nosso país e nós devemos tomar cuidado com isso, para que se gastem dinheiro com aquilo que não devia se gastar. Eu lembro de um médico que foi à rede, foi a um canal, que nós sabemos muito bem qual é, dizer que álcool em gel era a única coisa que resolvia problema de descontaminação, e nós sabemos que isso é uma mentira, que o sabonete bem passado, com as mãos bem esfregadas, com a mão bem lavada ali, uma higienização boa, não tem nenhum tipo de risco de contaminação. Uma descontaminação de tudo na casa, tanto na hora de entrar ou de sair, não passa, não propaga o vírus. Então há sim um contexto que está sendo camuflado, muitas coisas sendo escondidas da população, mas nós sabemos que no mundo espiritual isso realmente de fato acontece, mas nós temos que tomar cuidado com isso. Então que sejamos obedientes sim às autoridades naquilo que não fere as Sagradas Escrituras, e naquilo que fere nós continuamos com Deus. Faço lembrança que agora aqui
no livro de Êxodo, quando o Senhor direcionou para Moisés: Moisés, vai passar o anjo destruidor nas terras do Egito. Em todas as terras do Egito vai passar esse anjo. Dá-se uma ordem a toda família que se mate um cabrito ou uma ovelha. Será que podia matar um bode? Será que podia matar um gado? Será que podia matar um cachorrinho, se lá tivesse cachorrinho na época? Não sei. Qual foi o animal? Um cabrito ou uma ovelha. Pega-se o sangue deste animal, passa-se nos umbrais da casa. Toda a casa que tiver este sangue, não é sangue de gente, não é sangue de machucado, não é sangue de outro animal, o anjo destruidor não vai entrar nessa casa. Essa família tem que comer esse cabrito assado no fogo, não podia ser cozido. Existem regras que Deus deu para Moisés, naquela época ali, que deveriam ser seguidas. Se essas regras não fossem seguidas, não adianta passar o sangue no umbral da casa. Não adianta se revestir de uma proteção se você é uma pessoa desobediente. E o invisível passou por aquelas terras, e todas as pessoas que foram desobedientes a esse chamado, a essa direção de Deus, foram mortas. Tanto animal quanto o homem. Deus matou todo o primogênito da família. Esse vírus, coronavírus, esse Covid-19 aí, é invisível, nós não sabemos. Sejamos obedientes à palavra do Senhor, estejamos obedientes a Deus e às autoridades que não ferem as sagradas escrituras, e esse vírus não vai te pegar. Porque é Deus que promete a segurança. Eis que estou convosco todos os dias, para te guardar, para te proteger, para te livrar do mal. Esse é o Deus que nós servamos. Sobre as nossas vidas não há maldição nenhuma que vai pegar. Praga nenhuma chegará à nossa tenda. Podemos beber algo mortífero ou colocar a mão na onde não devia. Se for por falta de entendimento ou de conhecimento, maldição nenhuma vai chegar na nossa casa, porque é palavra de Deus. E eu profetizo sobre a minha casa e sobre todos os obedientes às sagradas escrituras: nenhuma maldição vai chegar sobre você, nenhum mal vai chegar sobre você, porque Deus é Deus e Ele sabe distinguir os que são deles e os que não são deles. Então creia sempre na palavra de Deus. E eu falei que no final, estaríamos orando, e eu queria orar agora com você, em nome de Jesus. As quintas-feiras é para nos guardar, é para nos proteger, é para nos livrar do mal. E se existe alguma coisa que tem nos afligido, que possamos colocar isso agora diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, fecha os teus olhos, se concentre em Deus, em nome de Jesus. Porque Deus, querido, é Deus. Ele tem o melhor e o sobrenatural dele para nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos na tua casa, crendo, meu Deus, que estamos em obediência com a tua palavra, estamos em obediência à tua voz, estamos em obediência à ordem e à direção do Senhor. Nós, meu Pai, estamos aqui convictos que praga nenhuma chegará à nossa tenda, que praga nenhuma chegará às nossas casas, praga nenhuma, meu Pai, vai vir sobre nós, porque há sobre as nossas vidas uma blindagem do Teu Espírito, um poder que se manifesta sobre as nossas vidas, e estamos guardados e revestidos pelo Teu poder. Senhor, em nome de Jesus, que todo o mal que foi lançado sobre a terra do Senhor, sobre este planeta Terra, Pai, nós demos uma ordem agora, pedimos ao Senhor uma intervenção divina, que seja uma atuação poderosa, anulando as forças desse vírus que é maligno. Nós não aceitamos ele, meu Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos, meu Deus, que ele seja extinto, que seja extinguido das nossas vidas para todos sempre. Não aceitamos e determinamos no nome de Jesus
que todo mal caia por terra, toda obra de Satanás seja anulado. Meu Pai, eu oro pelo teu filho, pela tua filha, que neste momento clama por uma intervenção, talvez de ordem espiritual, talvez de ordem física. Eu não sei, meu Pai, o que essa pessoa tem buscado diante de Ti, mas Deus, em nome de Jesus, intervenha ao nosso favor, intervenha, meu Pai, em favor do Teu filho, Pai, em favor da Tua filha. Se há alguém, meu Pai, dentro da sua casa, se há alguém, meu Pai, na sua família, eu não sei, meu Pai, por quem ela clama nessa noite, eu não sei, meu Pai, por quem essa pessoa busca, mas nós, meu Pai, estamos aqui unidos em uma só voz, em uma só fé, declarando vitória sobre essa vida. Renova as forças, renova o vigor físico, renova o emocional, renova o espírito, renova, meu Pai, essa pessoa para a glória do Teu nome. Nós oramos, acreditamos que o Senhor é o Deus que visita todos nessa hora e traz vitória para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.